Olá, shalom, paz a todos. Gostaria, você que tem um parente, um amigo católico, gostaria que você enviasse esse vídeo para que ele pudesse ter um conhecimento mais profundo do que ele está servindo. O que tem acontecido agora com a igreja, desde antes já existiam essas raízes, mas agora como o que tem acontecido. Então, peço a você que olhe esse vídeo e, se você achar de bem, de mandar essa mensagem para alguém que você conhece. Do cristianismo. A perseguição movida por 3 séculos fortaleceu a firmeza dos genuínos cristãos. No entanto, houve um acontecimento que fez cessar a cruel perseguição. O imperador Constantino disse que teve uma visão. Olhando para o céu, ele viu uma cruz, e nela escrito: sob esse sinal vencerás. Imediatamente ele interpretou que deveria, em todos os escudos dos soldados, colocar o sinal da cruz. E na batalha na qual ele se via em desvantagem, ele venceu. E a partir de então tornara-se cristão, unindo a igreja com o Estado romano. Esse evento trouxe consigo uma falsa paz, que resultou na sedução e o corrompimento da doutrina cristã. E assim passou a ocorrer a mundanização da igreja. O santo deu lugar ao profano, e o devoto ao libertino. A humildade deu lugar à soberba. Enfim, saiu a fé e entrou a religiosidade. As virtudes passaram a ser vergonhas, e a santificação um ato tolo. Passaram a professar a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, mas não se convenceram do pecado, da justiça e do juízo, e tampouco sentiam a necessidade de uma mudança de coração. E assim, a cristandade passou da luz para as trevas. As prisões e as torturas eram bênçãos em comparação com a Babilônia que a Igreja de Cristo se tornara. No entanto, Deus reservou para si os que não se dobraram à secularização da igreja. Antes conservaram o amor e a fé com os remanescentes. Foi necessário um enorme esforço por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra a astúcia e a abominação. O evangelho não era mais aceito como a regra de fé, e eram chamados de hereges os que se opunham à fé de Constantino. A igreja cristã tornou-se a religião oficial do império, e a idolatria foi nela introduzida. Para decidir o rumo da cristandade, vários concílios foram criados, iniciando-se pelo Concílio de Nicéia, e eram agora impostos por leis imperiais a todos os cristãos. Aqueles que não aceitavam as novas doutrinas eram tratados como hereges e sofriam todo tipo de perseguição. E essa foi outra causa que impeliu pequenos grupos de cristãos ao isolamento e lugares longínquos. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem acontecido nos dias de hoje. Pois então, meus irmãos, eu vou passar aqui para uma certa palavras aqui do Papa Francisco, e vocês tirem suas conclusões vocês mesmos. Peço atenção que vocês reparem a expressão do rosto do repórter. Questo è il male, non è la nebbia di Milano, questo è il male, non è una cosa diffusa, è una persona. E con questo io vorrei dire una cosa che sono convinto: con Satana non si può dialogare, perché se tu incominci a dialogare con Satana sei perduto. È più intelligente di noi e ti rovescia, ti fa girare la testa e sei perduto. No, vattene. Sempre fa finta di essere educato con noi, no? Con noi sacerdoti, vescovi, ma educato. E entra così e poi finisce male se non te ne accorgi. Del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes aseguró ante los científicos que tiene sentido buscar vida extraterrestre.
El padre Funes enfatizó que no excluye la posibilidad de que algún día el hombre logre contactar con seres inteligentes de otros planetas. Un acontecimiento histórico que muestra que en el Vaticano está ocurriendo una profunda transformação. O que é essa profunda transformação? O Vaticano possui um telescópio, um observador, onde as iniciais de seu nome formam uma sigla, LUCIFER. Recentes insultos que o Papa Francisco fez contra Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o fracasso de Deus. Eu não tenho fé e de vez em quando repreendo a Cristo. O casamento não é indissolúvel. É uma utopia viver o sacerdócio. Uniões homoafetivas fora do casamento e fornicação são bons. Apoio abertamente o comunismo. Deus me causa mal-estar, ele não me agradece em nada. O inferno não existe. Nunca fui tocado pela graça de Deus. Não tem problema ser gay. Cachorro vai para o céu. Confessa que roubou e não se arrependeu. Ateu vai para o céu. Não há fogo no inferno. Maria achou que foi enganada por Deus aos pés da cruz. Bajula os muçulmanos enquanto eles matam os cristãos. Islamismo é religião de paz. A teoria da evolução, o Big Bang, é correta, e Adão e Eva nunca existiram. Enfim, a natureza e os seres humanos são frutos da evolução que a ciência afirma e não uma narrativa simplória como está em Gênesis. Papa Francisco na África entrou numa mesquita e, virado para Meca, reverenciou a Maomé e de fato adorou a Alá. Judeus podem alcançar a salvação sem se converter, diz o Vaticano. Documento de comissão desfaz animosidades e pede reconhecimento à fé judaica. Mesmo que os judeus não acreditem que Jesus Cristo é o Redentor universal, podem participar da salvação, diz a comissão. A igreja acredita que a salvação é alcançada pela fé em Jesus e exorta os cristãos a espalhar a fé no mundo. No entanto, os católicos consideram um diferente chamado para com o judeu. Segundo a comissão, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Do Papa Francisco e a Igreja Católica, Lúcifer é o Criador do mundo e o Pai de Cristo, revela o site evangélico Notícias Finais. O mesmo site refere-se que este anúncio foi feito ao mundo durante uma cerimônia no Vaticano. Não é por acaso que o primeiro Papa jesuíta faz tal declaração. Ele tem vindo a modificar o Vaticano desde que chegou. Este mesmo Papa disse que Jesus é apenas um homem que reza ao Pai
e que é co-mediador com Maria, entre Deus e os homens. Existe um refrão de um cântico, a que todos respondem amém em uníssono, que diz: a sua chama amanhece, digo-vos, ó Lúcifer, que não conhece o acaso. Cristo é o seu Filho, que veio de volta dos mortos e derramou a sua luz para a raça humana, e está vivo e reina para sempre e sempre. A sua chama ilumina o seu próprio Filho. Deixe-me dizer-lhe, ó Lúcifer, você é o crepúsculo. Cristo é o seu Filho, que retornou dos mortos e brilhou a sua luz sobre a raça humana, e está vivo e reina para sempre e sempre. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat, Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Olha só, pessoal, isso aqui, o Papa senta aqui, ó. Olha o que é isso. Nós estamos no fim de tudo, com tudo que está acontecendo, com tudo que está sendo revelado, ainda há pessoas que não acordam. A gente está mostrando provas concretas, são documentos dos próprios adversários do Criador, porque o Criador não tem nada a ver com a serpente, meu irmão. Então eu gostaria aqui, irmãos, que você desse uma olhada, né, nessa imagem aqui do Vaticano. Se vocês acharem que isso aqui é de Deus, eu gostaria que vocês observassem bem, né, nessa escultura que existe lá, e visse bem, revesse realmente em quem vocês têm crido, né? Então aí tem as imagens aí. Vocês podem observar que de maneira nenhuma vocês podem acreditar que, como eles mesmos, né, se denominam adorar a Lúcifer, né? Aí tá mais que claro, né? Então, pra gente ver que aqui tem um rosto disfarçado, parece, para fingir que é de Cristo. Na verdade é que você vê uma serpente. O canto. Então é essa a igreja mesmo. quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Ele é muito educado, Satanás. Satanás é muito educado, porque o Papa já deve ter muitas conversas com ele. Ele diz que ele não entra na tua casa à força, ele toca na campainha, ele vai dizer agora aqui,
Ele toca na porta, toca a campainha e ele vem com os seus companheiros. Ele entra educado, com seduções e os seus companheiros. Meus queridos irmãos, vejam a cara deste homem, está espantado. E é realmente o diabo é educado. Meus queridos irmãos, isto saiu da boca do Papa. Outra coisa que saiu da boca do Papa foi ele disse que ele era o diabo e depois ri-se. O Papa Francisco na Polónia diz ao mundo que é famoso fotógrafo, eu sou o diabo, e depois ele começou a rir. Aliás, aqui diz, recebendo o grande livro com uma radiante João Paulo na capa, Francisco brincou e disse, o Papa João Paulo II era um santo, eu sou o diabo. Se ele é o diabo, eu não sei, meus irmãos, uma coisa eu sei. Dentro do Vaticano tem, sim, no auditório do Papa tem um reptiliano, e também, eu vou mostrar agora aos irmãos uma esfera que foi posta há pouco tempo, um monumento que foi posto há pouco tempo no Vaticano, que é exatamente isto, um olho, aliás, assim, vendo assim, parece ser uma bola, e esta bola grande, dentro desta bola tem outra bola que foi posta mesmo na Praça do Vaticano, e quando esta bola rodopia, porque ela rodopia esta bola, vocês vão ver, ela vai rodopiar, e aqui aparece a ser exatamente um olho reptiliano. Ora, meus irmãos, há muita coisa que está deixando os cristãos ultimamente coçarem na sua cabeça acerca deste Papa. E quero vos dizer que dentro do Vaticano também eles prestem louvor ao diabo e até cheguei a dizer constante de sujeitos vivos de colher a substância química de suas glândulas suprarrenais é o motivo pelo qual os sionistas eles também administram anéis massivos de tráfico de crianças em todo o mundo que compram e vendem. O adrenocromo se concentra mais rapidamente nas glândulas de uma criança, uma vez que as glândulas não crescem muito com a idade, e porque as crianças experimentam reações massivamente elevadas de luta ou fuga e aumento da adrenalina como resultado de trauma. De acordo com a FBI, há em média mais de 460 mil crianças desaparecidas na América a cada ano. Então, de emergência do Hospital St. Louis, Roosevelt. O presidente provavelmente foi vítima da síndrome vasovagal, uma ocorrência rara na qual o nervo vagus, que regula a frequência cardíaca, é estimulado e o sinal diminui. Coração. As vítimas podem desmaiar e geralmente ficam pálidas depois. Abre aspas. Isso pode ser causado por várias coisas, geralmente estresse, mas também engolir alguma coisa, disse Giwa. Quando o alimento passa pelo esôfago, passa pelo nervo vagus. O evento aconteceu às 17h35. Nota: disse Harry Wright, 2011. A explicação oficial: escorregou e caiu enquanto corria na chuva. Também sofreu um ombro deslocado. Harry Wright, 1º de janeiro de 2015. Segundo ferimento no olho de Harry Wright em 4 anos. Olho direito, múltiplos ossos ao redor do olho, perda de visão, costelas quebradas, contusão. Explicação oficial: eu sei que existem muitos rumores sobre o que aconteceu, mas isso é muito simples. Minha esposa e eu estávamos em nossa nova casa. Eu estava fazendo exercícios que fazia há muitos anos com aqueles grandes elásticos, e um deles quebrou e me girou. Colidi com esses armários e machuquei meu olho. John Kerry, janeiro de 2012. Explicação oficial: olhos negros foram recebidos pela sustentação de um nariz quebrado enquanto jogava hóquei no gelo. Prince Andrew, junho de 2017. Explicação oficial: Palace se recusou a comentar. John McCain, julho de 2017. Explicação oficial: os cirurgiões da Mayo Clinic retiraram um coágulo sanguíneo de 5 centímetros durante uma craniotomia minimamente invasiva como uma incisão na sobrancelha, de acordo com o comunicado do Mayo Clinic Hospital, divulgado pelo escritório de McCain. Michael Noonan, fevereiro de 2015. O Departamento de Finanças declarou que Noonan passou por uma cirurgia ocular, mas se recusou a elaborar mais. Dr. Gray diagnosticou
espontânea exoftalmia ou proptose unilateral, também conhecida como abaulamento do olho. Esta foi supostamente a sua segunda cirurgia no olho em alguns anos. Prince Philip, abril de 2013. Explicação oficial. O palácio divulgou à imprensa que ele simplesmente acordou com um olho roxo. Papa Francisco, setembro de 2017. Explicação oficial. Acertou o rosto no Pope Mobile, aquele carro que ele é transportado. Os olhos negros, 2017. Explicação oficial. Acertou o rosto no Pope Mobile, aquele carro que ele é transportado. Os olhos negros são um efeito colateral comum de um hormônio adrenal ingerido, a adrenalina. O adrenocromo está sendo secretado quando uma pessoa está em pânico grave. Os hormônios adrenocromáticos são colhidos pelos pedófilos luciferianos de suas crianças vítimas. Zé, então, pessoal, não fica dúvida nenhuma, não é verdade? Passe esse material aí para mais gente, mais pessoas. Isso é muito importante.